Oi, gente, eu sou Elisângela, psicóloga, mãe da Cecília e criadora do canal Em Família. Hoje eu trouxe vocês aqui para um pedacinho da minha cozinha para falar sobre introdução alimentar. Eu considero a introdução alimentar um ponto muito importante no desenvolvimento infantil, porque é a introdução alimentar que vai ditar como que vai ser a alimentação da sua criança nos próximos anos. É claro que a gente está se reconstruindo aí a cada momento, ressignificando a nossa vida a cada momento. É muito possível que uma pessoa que não comeu muito bem... Oi? Que não comeu muito... Mas pode abrir esse ovo? Você já botou? Como eu ia dizendo, é muito possível que um adulto que não teve uma boa introdução alimentar hoje consiga se alimentar, porque ele tomou consciência em algum momento da vida dele que não estava se alimentando muito bem, que a alimentação não estava fluindo de uma maneira muito bacana para essa pessoa, e ela ressignifique isso e mude todo esse contexto. Isso é muito possível. Mas se a gente pode fazer uma introdução alimentar consciente, intencional na vida da nossa criança, para que ela tenha esse processo de uma forma muito natural, por que não? É claro, gente, que cada criança é única e cada casa é única, cada casa funciona de uma maneira. Você precisa olhar para essas dicas e adaptar de acordo com a sua casa. A primeira dica, que eu acredito é muito importante para a gente já ir construindo essa consciência psicológica da alimentação na criança, é trazer a criança para o ambiente onde a família se alimenta. Então, já introduzir, mesmo antes da criança começar a comer, a gente introduzir ela nos momentos da refeição. Então, se você vai comer, por exemplo, o café da manhã, traz a sua criança e deixa do seu ladinho. Mesmo que você tenha alguém para deixar ela nesse momento, você pode trazer essa pessoa para te ajudar também, seja o pai, seja uma babá, quem for, você pode trazer essa pessoa para ficar ali perto, porque a sua criança ela vai te observando, ela vai observar você a comer, ela vai observar a família comer. Se tem irmãozinhos, melhor ainda, porque vai observar os irmãozinhos mais velhos comendo, então vai ser muito mais didático aí para essa criança, tá bom? Então a criança ali com 5 meses, ela já começa a observar todo esse ambiente que a família faz, essa preparação alimentar da família. Ela já sente o cheiro, então ela já começa a sentir o cheirinho da comida a hora que a mamãe tá fazendo, a hora que o papai tá fazendo. Então, trazer a criança para o ambiente da cozinha é muito rico e vai construindo nela uma rotina bem antes dela começar a sua rotina alimentar. Então, introduzir a criança até mesmo no supermercado, levar para fazer compras, no carrinho, enquanto é bebezinho, né? Ainda ali no carrinho. Isso vai fazer a diferença para que a introdução alimentar aconteça de uma maneira muito mais tranquila aí, porque a criança já vai se acostumando com esse ambiente de tem algum momento que a gente senta à mesa para comer. A segunda dica, gente, está muito linkada com a primeira e com a terceira, é a rotina. Tenha uma rotina. Eu sei que às vezes é até maçante. Se você pesquisa sobre alimentação, sobre introdução alimentar ou sobre desenvolvimento infantil, com certeza você já ouviu falar muito sobre essa questão da rotina. Mas é isso. Criança gosta de previsibilidade. Nós gostamos de previsibilidade, mas para a criança a previsibilidade é fundamental. A criança gosta de saber o que vai acontecer porque ela se prepara emocionalmente para o que vai acontecer, tá bom? Então, se você coloca uma rotina alimentar desde o início, você está facilitando demais a vida da sua criança, evitando o nível de estresse. E é isso. A rotina é a rotina aí da sua casa. Sentar à mesa com a sua criança. Então, a hora do café da manhã, coloca a criança sentadinha no cadeirão dela e já estabelece ali um momento de rotina de café da manhã. E depois você vai estendendo isso ao longo do dia. Então, é importante, por que é importante sentar à mesa nesse primeiro momento? Eu trago isso como uma importância, porque sentar à mesa vai trazer para a criança a previsibilidade, que a hora que ela senta à mesa, a comidinha vai chegar. Ela vai saber que esse momento é o momento da comidinha. No começo, talvez seja bem desafiador, mas depois isso vai começar a significar para sua criança
e vai trazer para ela muitos benefícios aí em relação a essa calma e tranquilidade em saber que isso vai acontecer todos os dias. Essa previsibilidade traz calma e faz com que a criança entenda que esse é um momento prazeroso para ela, tá? Fazer desse momento de rotina um momento prazeroso também é bem importante. Eu vou falar logo mais sobre isso. A terceira dica é: observe a sua criança e seja exemplo. Ó, 2 dicas em uma só. Seja exemplo porque você precisa estar junto com a sua criança. Não adianta você colocar ela num cadeirão para comer a alimentação dela e você ir para o sofá, ligar a televisão. Isso vai ser incongruente para ela. Lembra da previsibilidade? Lembra de fazer sentido? Sim, a criança, mesmo pequenininha, as coisas precisam fazer sentido para ela. Ela precisa te olhar, te observar e ver que isso é congruente, que isso está funcionando. Porque, a princípio, ela quer ficar perto de você. Então, se você coloca ela à mesa, para sentar à mesa, e você vai para a televisão, não vai fazer sentido para ela, lembra? Então, você precisa ser exemplo. É aquela história, macarrão instantâneo para mamãe e para o papai e um pratinho de brócolis para a criança, não funciona. É observar a sua criança, observar qual método que ela mais gosta. Hoje em dia a gente tem alguns métodos disponíveis de alimentação, de introdução alimentar, então papinha, BLW. Então observar qual método que a sua criança vai gostar mais, porque existe uma questão de textura, de sabores, de como a criança gosta de pegar o próprio alimento. A Cecília, por exemplo, ela gostava muito de pegar, até hoje ela ainda gosta de pegar com a mão. Então, para ela, essa questão da papinha não fez muito sentido. No começo, a gente usou até a gente saber que isso não ia fazer muito sentido para ela. A gente experimentou, então é importante você experimentar os métodos que tem disponível aí de papinha, de BLW, e perceber a sua criança, gente, sempre perceber a sua criança para tudo. Observe a sua criança e veja o que ela mais gosta, o que dá mais certo aí para você e para ela na sua casa, tá bom? Cada criança é única e cada casa também cada um com a sua rotina, tá bom? Então, assim, observa o que a sua criança gosta, observe a sua criança. E agora eu vou deixar vocês com algumas imagens de como eu fiz aqui em casa a introdução alimentar da Cecília. Algumas imagens não tão muito boas, porque na época eu não gravava para o YouTube, então eu gravava para postar nas minhas redes sociais, que eram pessoais, nem eram abertas na época. Então eu não tinha muita atenção na forma de gravar esses vídeos, então tá bem caseirinho, mais caseirinho ainda. E eu vou explicando para vocês o que eu fazia nessa época, o que eu e meu esposo, o que a gente pensava nessa época para a introdução alimentar dela, que a gente considera sim uma introdução alimentar de sucesso, porque até hoje a Cecília come muito bem. É claro que tem dias que ela tá mais indisposta, assim como nós, para comer, e aí a gente às vezes até conta uma história, se ela quer uma história para comer e tal, mas às vezes se ela não quer comer, tudo bem também, é assim, às vezes a gente tá com fome, às vezes a gente não tá, e tudo bem também, tá? É importante também a gente não ficar empurrando alimento na nossa criança a todo custo, né? Claro, sempre de olho na nutrição, sempre de olho aí nessas questões pediátricas, né? Mas aqueles mitos, né, de criança tem que limpar o prato, vamos começar a deixar isso de lado, ressignificar e prestar atenção na nossa criança, no que ela está nos dizendo, se ela comeu o suficiente para nutrir de fato, né? E deixar essas questões de você tem que limpar o prato, essas obrigações de comer para lá, porque comer é natural e comer precisa ser natural. A gente come quando a gente tem fome. E a gente precisa aproveitar esses momentos aí que a boquinha da criança abre para nutrir com comida saudável, tá bom? Assim como a gente nutre a nossa mente, a gente precisa nutrir o corpinho deles com comidas saudáveis, tá bom? Então vamos lá ver esses vídeos que são muito fofos para mim, mas eu espero que agreguem muito aí para vocês na introdução alimentar de vocês. Também vou mostrar um pouquinho de como a Cecília se alimenta hoje. Então a gente iniciou assim a introdução alimentar da Cecília. Primeiro introduzindo ela no nosso mundo alimentar, então toda hora que a gente ia fazer uma refeição, ela estava com a gente à mesa aí observando, e depois conforme a pediatra pediu.
A maçã raspadinha, que foi a primeira indicação da pediatra. Tá chupando? Logo depois, a gente já ofereceu para ela um mamão picadinho, já do método BLW. Que esse método, gente, consiste em a gente ofertar para a criança a fruta, o alimento, na sua consistência mais natural possível, sem amassar, mas tem todo um jeito especial de cortar, então recomendo, se você for optar por esse método, estudar esse método antes de aplicar. E mais BLW. E aí a gente já começa a perceber a preferência da Cecília. Ela gostava mais do alimento servido naturalmente, na textura natural do alimento, do que em papinha. Ela começa a falar não pro alimento em papinha. Então, para ela fazia sentido o alimento em pedaço. Ela gostava mais, a preferência dela era essa, o alimento em pedaços. Tá satisfeita? Tá? A fruta, então a laranja tem um jeito diferente de ser cortado, a banana também tem um jeito diferente de ser ofertado. Então estudem o método BLW se essa for sua escolha. O brócolis também tem um cozimento específico. E aí entra a parte de ser divertido. A alimentação tem que ser prazerosa para a criança. Tem que ser um momento prazeroso. Gostou do limãozinho? Quando a gente descobriu o método que a Cecília mais se adaptava, a gente já introduziu junto com isso a rotina, que é sempre trazer ela para o cadeirão dela na época. Hoje ela já senta à mesa, numa cadeira comum, mas nessa época era o cadeirão. Então a gente trouxe isso para a rotina dela. Toda refeição que ela ia fazer era no cadeirão. A gente procurava que fosse no cadeirão. Todas as refeições. Café da tarde, café da manhã. Você tá comendo, filha? Melão, isso. E qual que é esse aqui, ó? Como que chama esse? Mamão. E esse aqui, como é que chama? Uva. Você gosta? Gosta? Você dormiu bem? Você dormiu bem? Não. Não? Bom dia. Essa fase foi uma fase que ela começou a falar mais e a gente aproveitava a introdução alimentar para conversar com ela sobre os alimentos. Urso. Mamão. E o mamão? Nessa fase ela começou a comer com garfo também e Sim. O que você tá comendo? gostou muito de comer assim e de ter muita autonomia ao comer. Abacaxi? É. Observem que daqui a pouquinho ela vai pedir mais em linguagem de sinais para bebês, pedindo mais abacaxi. Você dormiu bem? Não. Nessa época também a gente perguntava para ela se ela tinha dormido bem e ela sempre falava não. A resposta era sempre não e a gente achava uma graça nisso. Queijo? Que essa boca é cheia de queijo. E mamão. Linda. Te amo. Bom dia. Não? Você dormiu bem? Vovó. Ai, foi a vovó. Você tá tomando café da manhã na casa da vovó hoje? Ai, que gostoso, né? A gente veio cedinho. E mesmo fora de casa a gente mantinha a rotina de sentar à mesa para comer. E nós fomos e somos exemplos para Cecília até hoje, tanto na alimentação, na escolha da nossa alimentação, quanto também em sentar à mesa, comer com ela, fazer junto todas as refeições, passar para ela os nossos valores. Em nome santo de Jesus, nós agradecemos por esse alimento. Obrigado pela vida do papai.
pela vida da mamãe, pela Ceci e pela salvação. E hoje, essa é a Cecília com 4 anos e nós consideramos que essa foi uma introdução alimentar de sucesso porque ela come muito bem, se alimenta muito bem e é muito feliz e saudável com a alimentação que ela tem. Então a gente considera que foi uma introdução alimentar muito legal, muito bem feita e que ela gostou, por isso que continua assim. Vocês viram, gente, que bacana? É tão bom rever esses vídeos dela bebezinha, mas cada fase é uma fase e cada fase com a sua beleza. Então, tudo que eu fiz lá no passado na introdução alimentar da Cecília, com certeza está contribuindo agora para que ela goste de se alimentar, né? Porque ela teve uma introdução alimentar de sucesso, hoje ela consegue se alimentar de forma adequada. Deus abençoe, até o próximo vídeo e se você gostou, deixa sua curtida, compartilha, por favor, inscreva-se no canal, a gente está postando vídeos semanalmente, uns 3 vídeos por semana a gente está postando, conforme a nossa vida aqui vai acontecendo, conforme o tempo vai dando, a gente vai postando, porque a gente gosta de compartilhar com vocês. Até o próximo vídeo.